recebi uma ligação dizendo que minha filha havia desmaiado. O mundo parou por um instante. Com o coração disparado, peguei o primeiro táxi e corri para o hospital, sentindo um nó na garganta e o pavor crescendo a cada minuto. Mas quando cheguei lá, já era tarde demais. Ela se foi. Minhas pernas fraquejaram, e as lágrimas começaram a escorrer sem controle. Era mais do que tristeza, era uma frustração profunda, uma sensação de impotência que me consumia por dentro. Foi um ataque cardíaco. Gabriel, meu genro, me contou a notícia com uma calma assustadora, quase fria. Minhas 3 netas, que tinham vindo com ele, choravam desconsoladamente. Não era de se admirar, já eram apenas adolescentes, em uma fase tão vulnerável. Eu as abracei com força, tentando transmitir o pouco de conforto naquele momento devastador. No funeral de minha filha, o chefe e os colegas de trabalho compareceram em luto pela sua morte prematura. Era difícil acreditar que aquela mulher tão cheia de vida e força tinha partido tão cedo. Mas naquela mesma noite, Gabriel revelou algo que me deixou ainda mais perplexa. Vou me casar com a filha do presidente da empresa, então não preciso mais dessas crianças. Você cuida delas, velha bruxa. Suas palavras ecoaram como uma facada. Ele não só estava abandonando as minhas netas, como também insultava a memória da minha filha. Fiquei sem palavras. Incrivelmente, ele fez essa declaração escandalosa sem nenhum remorso, como se fosse algo trivial. E assim como prometeu, depois do funeral, Gabriel desapareceu. Não deixou rastros, não respondeu às ligações. Quando tentei entrar em contato, seu telefone estava desconectado. Sem outra escolha, me mudei para a casa da minha filha para cuidar das minhas 3 netas. Um dia, ao voltar das compras, ouvi risadas altas vindo da sala de estar. As meninas estavam rindo, e por um momento, aquele som me trouxe um alívio breve. Mas quando entrei na sala, elas estavam segurando um pedaço de papel que acabará de sair da impressora. Minha neta mais nova me olhou, com um sorriso doce, ao mesmo tempo, perturbador, e disse: "Parece que meu pai vai para o inferno agora, hein?" Senti um frio percorrer minha espinha. Algo mais profundo estava acontecendo ali, e aquela frase, dita com tanta inocência, carregava uma verdade obscura que eu ainda não compreendia totalmente. Meu nome é Sofia. Criei minha filha, Laura, sozinha após perder meu marido quando tinha 30 anos. Durante sua adolescência, vivemos juntas, e aqueles anos parecem agora uma lembrança distante, quase como um sonho. Apesar de todas as dificuldades de ser mãe solteira, dei a Laura todo o amor que pude. Quando ela entrou na faculdade, disse algo que ainda ressoa em meu coração. "Mãe, eu sei o quanto você trabalhou para me criar. Agora, quero retribuir e cuidar de você." Senti um nó na garganta ao ouvir essas palavras tão inesperadas. Depois de se formar, Laura conseguiu um emprego em uma empresa de prestígio. Ela sempre foi uma criança forte e dedicada. Raramente reclamava do trabalho, embora eu desejasse, em silêncio, que ela se permitisse depender mais de mim. Mas, ao invés disso, ela começou a me surpreender com viagens de aniversário e Dia das Mães todos os anos. "Obrigada, Laura, sou muito abençoada", eu dizia, sempre emocionada. Nos sorrisos tímidos que trocávamos, havia uma cumplicidade que só nós duas entendíamos. Com o tempo, Laura conheceu alguém especial. Ela me contou que queria se casar, e eu vi a felicidade em seus olhos. Seu noivo, Gabriel, era seu colega de trabalho. Ele tinha uma postura confiante, usava ternos caros e tinha uma elegância natural que me impressionava. Mais tarde, Laura me confidenciou que Gabriel sempre foi popular entre as funcionárias desde o momento em que foi contratado. Alto, bonito e sempre impecável, ele fazia parte da elite da empresa. Não era surpresa que chamasse tanta atenção. Quando perguntei a Laura o que o havia feito se apaixonar por ela, ela me contou, sorrindo, que Gabriel havia dito que se sentia atraído pela força dela, pela sua dedicação ao trabalho e à família. Ele admirava a forma como Laura conseguia equilibrar tantas responsabilidades e ainda ser tão presente. Aquilo me deixou orgulhosa, pois sabia que minha filha havia herdado a resiliência que sempre tentei transmitir a ela.
A maneira como eles trocavam olhares e sorrisos me fazia acreditar que eram o casal perfeito. E assim, eles se casaram. Alguns anos depois, vieram os filhos. 3 lindas crianças que preenchiam a casa com risos e amor. Essa era a vida que eu sonhava para Laura, cheia de amor, realizações e felicidade. Mesmo depois do casamento, Laura e Gabriel continuaram trabalhando na mesma empresa, com ele agora atuando como chefe do departamento de que Laura trabalhava. A popularidade de Gabriel nunca diminuiu, e apesar de ser casado e ter filhos, as mulheres continuavam a abordá-lo. Com o tempo, Laura começou a expressar desconforto com o fato de Gabriel parecer tão à vontade com a atenção que recebia. Ele recebe todos esses presentes de mulheres diferentes, mas diz que recusa, disse Laura, com um tom de incerteza. Você acredita nele, Laura? Perguntei, tentando entender o que ela realmente sentia. Ela hesitou por um momento, mas então respondeu, quase como se estivesse tentando se convencer: sim, acredito. Gabriel sempre foi confiável, mãe. Mas às vezes, essas situações me incomodam. Entendo, respondi, preocupada. Mas você sabe como algumas pessoas podem se envolver nos relacionamentos dos outros. Eu nunca vi isso acontecer, mas será que realmente acontece? Laura balançou a cabeça, pensativa. A confiança que ela tinha em Gabriel era visível, mas havia uma pequena dúvida que a incomodava, e ela não sabia como lidar com isso. Laura balançou a cabeça vigorosamente enquanto mordia alguns biscoitos, claramente refletindo sobre tudo. Desde que deu à luz, notei como ela havia se fortalecido de tantas maneiras, tanto como esposa quanto como mãe. Laura amadureceu, sempre buscando melhorar e superar os desafios da vida. No entanto, por mais forte que ela fosse, sempre que surgiam preocupações, eu fazia questão de estar ao seu lado, ouvindo com atenção e oferecendo o suporte que ela precisava. Minhas netas, Emily, a mais velha, e as gêmeas, Clara e Sofia, nome dado em minha homenagem, eram inseparáveis. Elas cresceram de maneira maravilhosa. Elas compartilhavam um amor inabalável por romances de mistério. No último Natal, elas pediram as obras completas de Arthur Conan Doyle. Fiquei um pouco surpresa e me perguntei se era algo apropriado para a idade delas, mas, entre risadas, elas se chamaram de nerds viciadas em mistério. O quarto delas era um verdadeiro santuário literário, sempre abarrotado de livros. Durante as férias de verão, elas costumavam passar alguns dias comigo, e era um período especial. Elas ficavam tão apegadas a mim. Vovó, vamos ao cinema? Estão passando os filmes da Agatha Christie, e queremos pipoca, pediam com tanto entusiasmo. Mesmo que fossem apenas alguns dias, ver seus rostos radiantes me fazia querer fazer tudo por elas. Tudo bem, vamos lá, eu cedia, sorrindo. Laura, é claro, sempre me avisava para não mimá-las demais. Mas como resistir? Falar é fácil, mas fazer, bem, isso é uma história completamente diferente. Foi durante uma dessas ondas de calor no verão que recebi a ligação que mudaria minha vida. Laura desmaiou, disseram. Gabriel, isso é verdade? Perguntei com as mãos tremendo, sentindo meu coração apertar no peito. Do outro lado da linha, Gabriel, quase como se estivesse me passando uma mensagem de rotina, respondeu friamente, dizendo em qual hospital Laura estava. Sem hesitar, peguei o primeiro táxi e corri para o hospital. Quando cheguei, Laura já havia falecido. As lágrimas vieram como uma enxurrada, mas junto com elas, um sentimento de frustração ainda mais forte que a tristeza tomou conta de mim. Era como se o mundo tivesse se fechado. Chamei seu nome repetidas vezes, desejando, em desespero, que ela me respondesse. Mas os olhos dela permaneceram fechados para sempre. O médico me confirmou o que eu já temia, foi um ataque cardíaco. Minhas netas estavam lá, ao lado de Gabriel, chorando sem parar. E como não? O choque e a dor foram imensos, especialmente para meninas tão jovens, ainda em uma idade tão sensível. Elas pareciam perdidas, desamparadas. Não consegui evitar e abracei as 3 com força, tentando acalmá-las da única forma que podia. Está tudo bem chorar, meninas.
Vamos nos despedir da sua mãe da maneira certa. Enquanto as abraçava no corredor do hospital, levantei o olhar e vi Gabriel. Por que Laura? Por que? Sussurrei, ainda em choque. Gabriel estava de costas, como se quisesse esconder qualquer traço de emoção. Ele enxugou os olhos com o punho de seu terno caro, mas, de alguma forma, o tecido não parecia molhado. Fungando, ele se virou para nós, mas seus olhos estavam estranhamente secos, como se ele não tivesse chorado. Preciso voltar ao escritório e informá-lo sobre o ocorrido, disse ele, com uma calma perturbadora e uma distância que me deixou inquieta. Não pode simplesmente ligar para eles? E as meninas? Elas precisam do seu apoio neste momento tão difícil, disse a ele, confusa e perturbada pela frieza de Gabriel. Sinto muito, Sofia, mas estou contando com você para cuidar delas, ele respondeu, sem emoção. Com isso, ele se virou e saiu. Seu comportamento era tão calmo que chegava a ser assustador. Depois disso, ele encontrou desculpas para me deixar toda a burocracia nas mãos, desde a papelada até os detalhes do funeral. Negócios urgentes e problemas com clientes se tornaram suas desculpas frequentes durante o velório e o enterro de Laura. Mesmo nesses momentos de luto, Gabriel não desgrudava do seu smartphone. É um cliente, dizia ele. Parece que um dos meus subordinados causou problemas, preciso resolver. Muitas pessoas da empresa de Laura vieram prestar suas homenagens, desde seus chefes até subordinados de Gabriel. Alguns chefes choraram pela morte prematura dela, colegas de trabalho que almoçavam com ela compartilharam histórias, e os jovens colaboradores que a admiravam profundamente falaram de sua gentileza. Todos tinham uma memória especial para dividir, destacando como Laura sempre cuidava dos outros e como suas ideias impulsionavam grandes sucessos no trabalho. Eu, que pensava conhecê-la tão bem, fui surpreendida por esses relatos. Saber desse lado tão admirável da minha filha, que eu não conhecia completamente, me trouxe um misto de orgulho e tristeza. Gabriel, você é o principal enlutado. Deveria cumprimentar as pessoas que vieram prestar suas condolências, murmurei, tentando mantê-lo ciente de sua responsabilidade. Ele suspirou, visivelmente irritado. Tudo bem, respondeu, com pouca paciência. Nesse momento, uma mulher se aproximou, com um tom de hesitação na voz, e disse, Gabriel, meus mais profundos sentimentos. Assim que me viu, seu comportamento mudou instantaneamente. Achei aquilo estranho, a maneira como seu tom de voz vacilou. Mas Gabriel parecia despreocupado, até satisfeito com a presença dela. Marina, obrigado por ter vindo, mesmo com sua agenda tão lotada, disse ele, como se estivesse em um evento casual, e não no funeral de sua esposa. A troca estranha de nomes e a intimidade entre eles me deixou inquieta. Algo no fundo do meu peito me dizia que havia mais por trás daquela relação, e a ideia de que segredos pairavam sobre esse momento de dor fez minha mente correr com pensamentos sombrios. Sofia, essa é Marina, disse Gabriel, de repente muito falante, como se quisesse me convencer de algo. Ele mencionou que ela era filha do presidente da empresa onde ambos trabalhavam. Não pude deixar de notar como eles pareciam estranhamente próximos, de uma forma que não parecia ser apenas de velhos amigos ou colegas de trabalho. Durante todo o funeral, Marina não parava de se agarrar a Gabriel, como se dissesse, esse é o meu lugar, bem ao lado dele. Um pressentimento incômodo, que eu queria ignorar, estava me alertando de que algo estava muito errado. Naquela noite, depois que minhas netas finalmente adormeceram, criei coragem e confrontei Gabriel sobre seu relacionamento com Marina. Ele reagiu com evidente irritação. O quê? Marina? Sim, ela é minha namorada. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Namorada? Do que está falando? Perguntei, com a voz tremendo de incredulidade. Gabriel suspirou, sem um pingo de vergonha, e continuou, depois que me casei, percebi uma coisa, Laura é chata e sem graça. Fiquei chocada com a frieza de suas palavras. Todo o dinheiro que ganhávamos, ela queria guardar para as crianças, ele reclamou, claramente exasperado. Estou cansado de viver como se tivéssemos que economizar o tempo todo.
Quero aproveitar a vida, viajar e me divertir. Ele parecia estar se justificando, sua voz ficando cada vez mais agitada. Eu pedi o divórcio várias vezes, mas ela sempre recusava, dizendo que não seria bom para as crianças. Ela queria esperar até que elas crescessem. Talvez, por ter sido criada por uma mãe solteira, Laura não quisesse que as filhas passassem pelo mesmo. Ela sempre colocava as crianças em primeiro lugar, e eu sempre ficava por último. Estou farto disso. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Gabriel, que sempre parecia um adulto responsável, agora se revelava incapaz de pensar em qualquer coisa além de si mesmo. Enquanto mexia distraidamente em seu smartphone, ele continuou com irritação. Foi por isso que comecei a namorar Marina. Eu precisava de alguém para desabafar, e então percebi que estaria melhor sem Laura. A frieza com que ele falava, sem nenhum sinal de arrependimento ou culpa, deixou-me completamente sem palavras. Incapaz de reagir. Gabriel, sem nenhum vestígio de vergonha, continuou com frieza: bom, o momento é perfeito. Vou me casar com a filha do presidente da empresa, então não preciso mais dessas pirralhas. Você pode cuidar delas, velha bruxa. Suas palavras me atingiram como um golpe. Ele estava declarando, sem o menor remorso, sua intenção de abandonar a própria família. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Apesar de ter comparecido ao funeral como o principal enlutado, Gabriel desapareceu logo depois, deixando minhas netas em completo desespero. Tentei entrar em contato com ele, mas ele nunca atendia minhas ligações. Ouvi, através de colegas na empresa, que depois do término de sua licença devido à morte de Laura, ele simplesmente não voltou ao trabalho. Laura nunca havia mencionado nada sobre querer o divórcio. Era algo entre os dois. Mas não pude evitar me perguntar se, de alguma forma, eu poderia ter oferecido algum conselho que fizesse diferença. Eu não podia me permitir ser sentimental naquele momento. Dei um tapa leve nas bochechas para me manter firme e comecei a fazer as malas. Decidi que ficaria com minhas netas, afinal, elas precisavam de mim agora mais do que nunca. Quando me viram, o alívio em seus rostos foi instantâneo, e as lágrimas começaram a fluir. Elas choravam, desesperadas, fazendo um grande alvoroço. Com o pai delas também fora de suas vidas, era natural que se sentissem completamente perdidas. Está tudo bem agora, eu estou aqui com vocês, disse, tentando acalmá-las enquanto as abraçava com toda a força que ainda me restava. Enquanto passava o tempo com minhas netas, comecei a organizar os pertences de Laura. Cada objeto que eu tocava trazia à tona uma avalanche de memórias dolorosas. Por que minha filha, que criei com tanto amor e esforço, teve que partir tão cedo? A vida parecia injusta de uma forma cruel. Em meio a esses pensamentos, mexendo em suas coisas, encontrei um diário. Ao vê-lo, lembrei-me imediatamente de algo que Laura havia mencionado meses antes. Se algo acontecer comigo, quero que você olhe neste diário com cadeado, ela tinha me dito um dia, com um olhar sério. Na época, não levei muito a sério, achando que ela estava apenas brincando ou sendo dramática. A combinação que ela me deu parecia apenas um detalhe curioso, nada para se preocupar. Naquele momento, pensei que fosse uma conversa trivial, algo sem importância. Agora, com o diário em minhas mãos, uma sensação inquietante tomou conta de mim. Percebi que aquilo não era uma brincadeira. Algo estava profundamente errado, e eu precisava descobrir o que Laura havia tentado me contar. A combinação ainda estava clara na minha mente, a soma dos aniversários de Laura, Emily, Clara e Sofia. Os números que formavam o código, 2788. Com as mãos trêmulas, abri o diário. Uma parte de mim hesitava, não querendo descobrir o que estava escondido ali, mas a curiosidade foi mais forte. Virei as páginas devagar, até me deparar com as palavras: se você está lendo isso, significa que eu já deixei este mundo. Essas palavras me gelaram, como se eu estivesse vivendo uma história de mistério. Depois de respirar fundo, continuei a leitura, e o que encontrei me fez questionar tudo o que sabia. Não podia ser verdade.
O diário detalhava as suspeitas de Laura sobre a infidelidade de Gabriel e como ela havia começado a reunir evidências. Além disso, ela descrevia as condições abusivas que enfrentava no trabalho, sob o comando do próprio Gabriel, que era o chefe do setor em que ela trabalhava. Sempre que Laura se sentia mal e pedia para ir ao hospital, Gabriel ignorava seus pedidos, justificando que ela estava apenas com frescura, alegando que era uma desculpa para fugir do trabalho. Ele tratava suas queixas como caprichos e insistia que ela deveria continuar trabalhando, mesmo em meio ao sofrimento evidente. Laura mantinha registros de horas extras não declaradas e gravava as vezes em que Gabriel negava seus pedidos de socorro. Quando encontrei essas gravações, não pude resistir em ouvi-las. A voz de Laura soava fraca e rouca, implorando ao próprio marido e chefe para deixá-la ir ao hospital. Ele, no entanto, recusava, com uma frieza assustadora, afirmando que ela estava apenas tentando escapar de suas responsabilidades. No final do diário, Laura escreveu: "Meu marido me traiu, e nossas filhas também sofreram por causa disso. Ele vai pagar por tudo." Laura já estava pronta para exigir uma indenização de Gabriel e sua amante e seguir com o divórcio. Fiquei impressionada com a força e determinação da minha filha, mas, ao descobrir tudo isso, ela já não estava mais aqui para continuar sua luta. O diário, as gravações, tudo me parecia inútil sem ela. Em um misto de frustração e dor, guardei-os cuidadosamente, o vazio imenso persistia, como se nada mais no mundo fizesse sentido. Afinal, nada do que eu fizesse traria a Laura de volta. Enquanto isso, as 3 irmãs continuavam frequentando a escola, tentando ser fortes, mesmo com o luto e a ausência do pai. Eu só podia esperar que elas não estivessem se esforçando demais. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para apoiá-las, mantendo um olhar atento sobre cada uma delas. O tempo passou, e logo as férias de verão começaram. No jardim, 2 girassóis que elas haviam trazido da escola estavam altos e quase prontos para florescer, uma pequena lembrança de que a vida, de algum jeito, continuava. No entanto, algo começou a me preocupar. Após o início das férias, notei que as meninas passavam muito tempo no quarto de Gabriel. Mesmo sabendo o que ele havia feito, pareciam incapazes de afastar a ideia de que ele era o pai delas. Isso partia meu coração. Enquanto eu tentava lidar com a perda de Laura, separando seus pertences, também fazia questão de cuidar das meninas. Frequentemente, levava lanches para elas, e em uma dessas vezes, trouxe suco para todas. Elas estavam olhando os livros e álbuns de Gabriel, como se estivessem procurando por algo valioso. Em outras ocasiões, as vi mexendo no computador da família, sempre discutindo sobre algo. Imaginei que fosse algum projeto de verão, então não questionei. Até que um dia, ao voltar das compras, ouvi uma risada alta ecoando pela sala de estar. As meninas estavam rindo de algo, com uma alegria que eu não via há tempos. Bem, o que está tão engraçado, meninas? Parece que estão se divertindo muito." Quando me aproximei, Sofia me notou e, com um grande sorriso, pegou rapidamente uma folha de papel que havia acabado de sair da impressora e me entregou. "Agora papai vai para o inferno, vai pagar pelo que fez", disse ela com um sorriso. Perplexa, olhei para o papel que Sofia havia me entregado. Nele, estava impresso o título perturbador de um e-mail. "O quê? O que é isso?", perguntei, confusa. Eu conseguia ver que era algo suspeito, mas, por não estar familiarizada com o uso de computadores, não entendia completamente o que estava diante de mim. Com um olhar perplexo, virei-me para Emily, que rapidamente explicou. "Vovó, veja o histórico de e-mails e mensagens. Papai trocou várias mensagens com alguém usando o nome David." "Sim", continuou Emily, "as mensagens estão aqui no computador. Elas foram salvas automaticamente, e nós conseguimos descobrir a senha." Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. As mensagens trocadas entre Gabriel, sob o pseudônimo de David, com uma mulher chamada Susana estavam ali, revelando aos poucos o plano cruel que ele havia colocado em prática. Com o coração apertado, comecei a ler. As mensagens descreviam em detalhes como Gabriel, sendo o chefe de Laura, negava seus pedidos para ir ao médico,
alegando que ela estava apenas exagerando e inventando desculpas para fugir do trabalho. Ela merece trabalhar mais, e deixo que ela fique até tarde para ajudar a equipe, acumulando facilmente mais de 80 horas extras por mês. Não vai demorar muito para que ela desmaie de exaustão, dizia uma das mensagens. Meu coração afundou ao continuar a ler, mas o pior ainda estava por vir. Eu coloco uma pequena quantidade de uma substância no café dela todas as manhãs. É uma dose controlada, o suficiente para deixá-la doente, fraca e sem energia para nada. Não o suficiente para acabar com ela rapidamente, mas para fazê-la adoecer aos poucos. Essa revelação me deixou horrorizada. A substância, embora não mencionada pelo nome nas mensagens, claramente era tóxica. Sabendo que pequenas doses contínuas podiam causar fadiga extrema, náuseas, dores de cabeça e, com o tempo, enfraquecer os órgãos internos, compreendi que Laura estava ficando cada vez mais doente sem saber a verdadeira razão. Gabriel fazia isso de forma premeditada, com a intenção de destruí-la lentamente. As mensagens continuavam, revelando mais detalhes aterradores. Ela reclama todos os dias que está se sentindo cada vez pior, mas eu não a deixo ir ao hospital ou procurar ajuda médica. Continuo dizendo que é frescura, que ela está exagerando. Essas palavras maliciosas, escritas por Gabriel, me deixaram enjoada. Pior ainda, nas mensagens trocadas com tal mulher, ela respondia com indiferença ou até incentivo, deixando claro que sabia de tudo, mas não fazia nada para impedir. Gabriel, o homem que deveria proteger e cuidar de Laura, estava deliberadamente destruindo-a, e essa mulher que acredito ser sua amante assistia tudo de perto, sem mover um dedo para ajudar. O último trecho das mensagens me deixou sem fôlego. Minha esposa finalmente morreu. Ela foi levada ao hospital por um ataque cardíaco, e eu encontrei minha sogra lá. Fingi estar devastado, mas agora estou livre dela. Eu não podia acreditar no que estava lendo. Gabriel relatava a morte de Laura com uma frieza e perversidade inacreditáveis. Ele e a mulher trocavam mensagens cheias de cinismo. O mais chocante era que ela, que havia estado ao lado dele no funeral, mantinha uma postura de apoio, fingindo luto junto a nós. Minha raiva aumentava a cada linha. Sua amante, mesmo sem participar ativamente, sabia exatamente o que estava acontecendo e preferiu permanecer em silêncio, ao invés de salvar Laura. Ela estava ali, entre nós no velório, oferecendo suas condolências enquanto trocava mensagens frias e calculistas com Gabriel. Minhas pernas tremiam à medida que a verdade se revelava, e o peso da crueldade e da traição me deixava sem forças. Minha raiva crescia a cada linha que eu lia, mas o que mais me surpreendeu foi que as meninas também haviam notado o comportamento estranho de Gabriel. É elementar, meu caro Watson, disse Clara, imitando Sherlock Holmes. Mesmo trabalhando na mesma empresa, mamãe estava sempre sobrecarregada, enquanto papai parecia tão relaxado. Isso sempre me pareceu estranho. Emília acrescentou, sempre que discutíamos com papai, ele dizia algo como: não confie na sua mãe, ela pode não estar por aqui por muito tempo. Aquela frase soava terrivelmente premonitória agora. Ficava claro que Gabriel não tinha um bom relacionamento com as filhas, e que elas já desconfiavam de suas ações há algum tempo. As três irmãs estavam atentas ao comportamento do pai. Gabriel usava o computador com frequência, e embora não tivesse interesse em cozinhar, pesquisava receitas e assistia a vídeos de culinária. Elas encontraram termos de pesquisa como refeições não saudáveis e teor de sódio no histórico do computador. As meninas também sabiam sobre a mulher misteriosa que aparecia nas fotos do tablet dele. E, para completar, elas notaram que ele chegou a sorrir levemente após a morte de Laura e durante o funeral. No entanto, a evidência mais contundente veio quando as meninas descobriram que ele buscava informações sobre substâncias prejudiciais à saúde, aquelas que, em doses contínuas, podiam enfraquecer gradualmente o corpo, causando fadiga, problemas cardíacos e outros males. Ele também pesquisava sobre como esconder os efeitos dessas substâncias em alimentos e bebidas, o que explicava o que havia feito com o café e as refeições de Laura. Aquilo reforçava ainda mais as suspeitas. Então, decidimos que papai provavelmente era o culpado. Estamos reunindo evidências desde o início das férias de verão, disse Emily,
com a voz firme. Eu comecei a perceber que essas irmãs, apaixonadas por mistérios, tinham habilidades de observação muito mais aguçadas do que Gabriel ou eu imaginávamos. Mas como vocês conseguiram encontrar essas pesquisas? Perguntei, ainda em choque com o que haviam descoberto. Clara sorriu orgulhosamente. Nós usamos o histórico de busca e lemos um livro sobre como recuperar o histórico excluído, vovó. A inteligência e a determinação das meninas me impressionaram profundamente. Elas estavam enfrentando uma dor imensa, mas ainda assim haviam se mantido firmes, determinadas a descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe. Eu mal podia acreditar que elas tinham conseguido fazer algo assim, mas, se não tivessem, não teríamos essas provas em mãos. Enquanto pensava no quão solitárias e assustadas essas adolescentes deviam ter se sentido após perderem a mãe, lembrei-me de seus rostos aliviados e chorosos quando cheguei à casa delas. Não podia ignorar o quanto estavam tentando ser fortes e lutar por conta própria. Fechei os olhos, e as lágrimas começaram a rolar. Vovó, o que há de errado? Perguntou Sofia. Eu não podia permitir que o esforço dessas pequenas detetives fosse em vão. Mordi o lábio, olhei para as três e disse com firmeza: ele vai pagar pelo que fez. Não vou deixar Gabriel escapar impune. Jurei que ele enfrentaria as consequências de suas ações. Agora, deixem o resto comigo, disse a elas, tentando aliviar o peso de suas preocupações. Quase que imediatamente, visitei um advogado de confiança, levando comigo todas as evidências que as meninas haviam encontrado, além do diário de Laura. Mostrei-lhe tudo, ansiosa para saber se seria suficiente para processar Gabriel. Ele examinou cuidadosamente os e-mails, o histórico de buscas, as gravações e, por fim, folheou o diário de Laura. Após um tempo em silêncio, ele olhou para mim com firmeza e disse: isso não é apenas um caso de danos. Com tudo o que você trouxe, temos provas irrefutáveis. Gabriel vai passar o resto da vida atrás das grades. Meu coração disparou. Eu sabia que Gabriel era responsável pela morte de Laura, mas ouvir que ele seria condenado a ficar atrás das grades pelo resto da vida trouxe um misto de alívio e justiça. Ele precisa pagar por tudo, murmurei, com o peso da realidade finalmente tomando forma. Há mais uma coisa, acrescentei, hesitante. Eu suspeito que essa tal de Susana com quem Gabriel está conversando usando o nome David na verdade é a amante dele, Mariana. No velório, ela o chamou de David, o nome que ele usava no fórum. O advogado assentiu, já compreendendo a gravidade da situação. Vamos investigar isso também, disse ele. A polícia foi imediatamente acionada, e a investigação se intensificou. As evidências não deixavam dúvidas. Mas as descobertas não pararam por aí. As investigações também confirmou que a mulher com quem Gabriel conversava nos e-mails era realmente a amante dele, que apesar de não ter participado diretamente dos atos, sabia de tudo o que ele estava fazendo. A omissão dela, a falta de ação para salvar a vida de Laura, a colocava diretamente na linha de fogo. Ela sabia, e escolheu se calar. Sua negligência custou a vida de Laura. Quando a sentença foi proferida no tribunal, Gabriel desabou. A frieza e arrogância que ele demonstrara durante toda a investigação desapareceram em um instante. Ele começou a gritar, incrédulo com o veredito. Isso não pode estar acontecendo, gritou, desesperado. Vocês não entendem. Eu não sou culpado. Ela estava doente, não é minha culpa. Seus olhos buscavam alguma compreensão, algum perdão, mas não havia mais desculpas para seus crimes. Eu só queria minha liberdade, ele repetia, quase implorando, enquanto os guardas o levavam para fora do tribunal. A amante, por sua vez, tentou se defender com todas as suas forças. Eu não fiz nada, ela gritou, desesperada, quando a sentença de cumplicidade foi lida. Eu sou inocente. Eu não participei de nada. Eu não fiz mal a ninguém. Suas palavras eram cheias de lágrimas, e o desespero em sua voz ecoava pelo tribunal. Ela tremia enquanto tentava, em vão, convencer o juiz de sua inocência. Não é justo. Ele fez tudo. Eu não tinha como parar isso, protestava, olhando para Gabriel,
que mantinha a cabeça baixa, incapaz de encará-la. No entanto, a justiça foi implacável. O juiz não se comoveu com as lágrimas dela. Sua omissão a tornou cúmplice, e por isso, ela também foi condenada. Ao ouvir a sentença, ela desmoronou, soluçando, enquanto Gabriel permanecia em silêncio, abatido pela realidade. Ambos, Gabriel e sua amante, foram levados para cumprir suas penas. O destino deles estava selado. Embora a justiça tenha sido feita, a dor de perder Laura não desaparecia. A vida continuava, mas o vazio que ela deixou ainda era imenso. Tentei me concentrar em minhas netas, que agora precisavam de mim mais do que nunca. Sabia que precisava ser forte por elas, pois, apesar de tudo, a vida seguia, e elas mereciam uma chance de felicidade. Enquanto refletia sobre tudo, reguei os girassóis que floresciam no jardim. As grandes flores estavam vibrantes, como um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, a vida continua. Graças à sentença do juiz, que condenou Gabriel a transferir todos os seus bens para suas filhas, ou seja, para mim, sua avó, até elas serem maiores de idade, que ficaria responsável por criá-las, conseguimos viver bem. Com essa ajuda financeira e as economias que já tínhamos, criei minhas netas sem grandes preocupações. Emily começou a frequentar uma escola preparatória, enquanto Clara e Sofia mergulhavam em romances de mistério, dramas e histórias em quadrinhos, enchendo nossos dias de alegria. Ainda assim, de vez em quando, eu via as meninas olhando ao redor, como se procurassem por sua mãe. Era doloroso, tanto para mim quanto para elas. Perder Laura deixou uma ferida profunda que todas nós compartilhávamos. Mas, com o tempo, comecei a acreditar que, de alguma forma, nós quatro superaríamos essa dor. Assim como os girassóis que florescem, prometi a mim mesma que manteríamos nossas cabeças erguidas e seguiríamos com força. E aí, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!